Olá, meus alunos do sétimo ano. Estou aqui gravando uma videoaula para vocês para complementar o nosso conteúdo de aulas assíncrona. E essa videoaula foi vai estar sendo gravada para a correção de atividade do capítulo 10, que se refere à colonização portuguesa na América. Então, nós temos aí algumas questões que serão resolvidas aqui agora e outras questões que serão resolvidas caso tenham dúvidas em sala de aula, dando sempre objetivamente, dando importância para as questões objetivas e algumas subjetivas que estão no livro, porque as objetivas também cairão na prova. E o objetivo é que vocês treinem esse tipo de questão, né, para justamente já fazer parte de uma revisão para a prova que vem aí, a V1. Então, na página 207 tem uma questão aberta, a questão 1 da página 207. Com que objetivo foram realizadas as primeiras expedições dos portugueses ao Brasil? Bom, as primeiras expedições do Brasil se iniciaram a partir de 1500, né, com o próprio Pedro Álvares Cabral, que só fez tomar posse, e aí inicia-se um período chamado pré-colonial, ou seja, de 1500 até mais ou menos 1530, as expedições brasileiras elas foram iguais, não apresentaram muitas variedades, ou seja, eram missões costeiras, missões de conhecimentos, né, para instalação de feitorias, a extração do pau-brasil e manter também uma relação de amistosa, né, com os nativos, e através do escambo realizar os intercâmbios comerciais, né? Então essas são as primeiras as missões das primeiras expedições ao Brasil. Na página na página 208 tem uma questão aqui, essa vocês fazem aí em casa e qualquer dúvida a gente corrige, né? Na página 209 tem aí duas questões de tipo vestibular. Elas são de vestibular e com certeza podem ser aproveitadas na avaliação de vocês. Então eu tenho a primeira questão, que é da VUNESP, uma questão até adaptada. Tem um texto que eu não vou ler para ganhar tempo, mas o texto refere-se aos índios tupinambás, né? E vem a pergunta logo em seguida. Os comentários de Gabriel Soares de Souza expõem, né? Eles falam nesse texto aqui, o autor, né, fala exatamente da bravura, de como era o comportamento dos tupinambás, como foi a relação deles com os portugueses. Então, vou logo adiantando aqui a resposta e analisar por que foi a questão dessa questão 1, que é a alternativa A. Ou seja, a dificuldade dos colonizadores de reconhecer as características próprias das sociedades nativas. Isso foi uma realidade, né? Porque eles não buscavam, os europeus, conhecerem ou conhecer, né, a realidade nativa, sua religião, sua cultura, sua língua. Muito pelo contrário, os índios foram forçados a se adaptarem à cultura europeia. Então a resposta certa é a letra A. Na questão 2 tem uma questão da PUC, também na página 209, né? E aí fala exatamente, eu vou resumidamente falar sobre a questão, a pergunta, que vai abordar exatamente o período de 1500 a 1530, que é o chamado período pré-colonial, né? E quais foram as características desse período. O que é que os portugueses de fato fizeram entre o período de 1500 a 1530, que é isso que a questão 2 da página 209 pede. A resposta correta é a letra E. Exploração do trabalho indígena no estabelecimento de uma relação de troca, conhecido como escambo. Foi isso que eu acabei de falar nesse instante, né? Então, esse período todo inicial, né, da colonização brasileira, do contato dos europeus, dos portugueses com os nativos brasileiros, que vai de 1500 a 1530, é conhecido como período pré-colonial, né? É importante esse detalhamento dessa linha de pensamento com relação à colonização brasileira. Porque a colonização, de fato, ela só vai acontecer com as capitanias hereditárias. Portanto, a resposta ela deve ser vista como um período de contatos com os povos nativos e mantendo sempre a relação de escambo, que foi aquilo que eu coloquei para vocês. Na página, passando aqui, gente, na página 213, tem uma questão aberta que eu vou fazer para você. Tem duas. Uma eu vou responder para aqui, tem três na verdade. E uma eu vou responder, que é muito interessante, uma pergunta que pode cair em prova. Elabore uma frase para cada grupo de 3 palavras. Aqui nós temos capitania, ocupação e dificuldades. Então, claro que vocês vão ter que exercitar a criatividade de vocês, mas eu colocaria aqui as capitanias
foram um modelo de ocupação que apresentou uma série de dificuldades por conta da escassez de mão de obra e também de dinheiro, né? Por isso as capitanias não deram certo, tá ok? Mas aí cada um fica, né, de acordo com sua criatividade. A letra B, sesmarias, desigualdade e latifúndios. Muito interessante. As sesmarias eram pedaços de terras doados pelos capitães donatários, principalmente a senhores de engenho. Sesmarias eram terras que foram recebidas por senhores de engenho, de doação, não é? E havia muita... E essas sesmarias são caracterizadas como latifúndios, ou seja, a grande extensão de terras, né? E a terceira palavra é a desigualdade, ou seja, houve muita desigualdade na ocupação das terras brasileiras. Por isso que só 2 capitanias prosperaram, né? Então, fica aí, eu já expliquei as palavras, fica a critério de vocês aí montar essa resposta. As demais questões são questões também interessantes, mas que vocês fazem aí para poderem tirar as dúvidas, né? Vamos dar bem ênfase mesmo às questões objetivas. E aí na página 217 tem 2 questões muito interessantes. A primeira, também de vestibular do Cefet de Santa Catarina, que fala sobre o insucesso das capitanias hereditárias. E aí veio o sistema também administrativo, foram 2, capitanias e governos gerais, e a partir de 1548 e 1559 foi implantado no Brasil um sistema também administrativo centralizado na pessoa do governador geral, né? A resposta, portanto, é a letra E. Governo geral foi o segundo sistema administrativo do Brasil, né? Primeiro foram os de capitanias e depois os de governos gerais, completamente diferentes uma da outra. A outra também é do Cefet do Rio, que fala sobre o governo de Tomé de Souza em 1548. Né? E qual foi a característica? Por que Tomé de Souza veio? Ele veio fazer o que aqui? Além da construção da cidade de Salvador, ele veio para centralizar a administração colonial. Por isso que a resposta é a letra B da segunda questão. A da primeira foi a letra E e da segunda a letra B. A centralização da administração colonial promovendo a melhor exploração do território. Certo? Abaixo tem questões aqui que tem que responder de acordo com a figura, vocês vão ter que fazer isso. Né? E assim a gente fecha essa correção do capítulo 10. São as principais questões para vocês, espero que dê uma ajudinha aí, né? Primeiro vocês fazem, depois vocês conferem aqui através da videoaula. Tá ok? Um abraço a todos.